Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E mais um texto na playlist Booktuber. Inscreva-se no canal e vamos lá! Famílias e alunos de origem africana no Maranhão do século XIX. Um texto de Marília dos Santos Cruz. Resumo. O presente artigo demonstra a existência de famílias negras e a presença de crianças oriundas destas famílias em escolas públicas do Maranhão durante o século XIX. A partir de uma metodologia indiciária, foram consultados anúncios de jornais maranhenses do século XIX, códices referentes aos registros de batismo, casamento e documentação da Secretaria do Governo, localizados no Arquivo Público do Estado do Maranhão e Biblioteca Pública Benedito Leite. Abordagens históricas sobre famílias negras constam como informações pontuais e escassas na historiografia. Em razão do limitado nível de conhecimento histórico sobre o assunto, depreende-se que não era comum, entre os negros, o estabelecimento de unidades familiares estáveis durante o período da escravidão brasileira. Representações nesse sentido são observadas desde o século XIX, quando os parlamentares do Brasil imperial usaram para justificar suas posições contrárias à extinção do trabalho escravo argumentos de que os negros eram desprovidos de capacidade para a vida social integrada em decorrência da desorganização familiar, falta de instrução, desenvolvimento mental rudimentar e limitado senso de responsabilidade. Dados enfocados por Matoso, ao analisar 471 testamentos de negros libertos, demonstram que os costumes dos negros, detentores de propriedades, não se diferenciavam das práticas correntes entre os brancos, embora estivessem ao mesmo tempo ligados aos valores culturais africanos adaptados à vida baiana. Para a autora, a reprodução de comportamentos ligados ao mundo europeu servia como forma de atingir conquistas sociais e econômicas. Nesta mesma linha de análise, Mota identificou em acervo de mais de 50 inventários de moradores da Capitania do Maranhão, localizados no Arquivo Histórico do Tribunal de Justiça, 5 em que os titulares são aforreados. Estes inventários ficam patentes a vivência de relações familiares estáveis, a posse de escravos e de propriedades imobiliárias e a adesão às irmandades, refletindo a preocupação cristã com a salvação da alma após a morte. A documentação paroquial tem se revelado um importante instrumento para efetivar a ampliação do conhecimento histórico do Brasil antes da fase republicana, sobretudo quando o objetivo consiste em resgatar histórias de vida cotidiana dos sujeitos sociais do passado. As informações contidas em registro de batismo, casamentos, óbitos, inventários e testamentos permitem maior proximidade com trajetórias pessoais da vida de sujeitos anônimos, pouco valorizados em abordagens históricas generalizantes. As informações pessoais que podem ser levantadas com os estudos dessa documentação possibilitam o conhecimento de casos particulares e a identificação de padrões sociais significativos para a compreensão de uma época. Embora seja ínfima a quantidade de negros identificados em estudos históricos como detentores de patrimônio em testamentos, os dados demonstram que quando os negros se encontravam em condições apropriadas, eles se integravam ao modo de vida padronizado como ideal e, desta forma, reproduziam os mesmos padrões culturais desfrutados por outros grupos bem-sucedidos: o matrimônio, o batismo, a adesão a irmandades,
a elaboração de testamentos e a escolarização foram práticas que não podem ser relacionadas apenas ao padrão familiar de pessoas brancas, como uma propensão ao envolvimento cultural de origem europeia. Estes fatos podem ser observados no testamento do africano Francisco José de Souza. O testamento diz o seguinte: e este, o com que faleceu no dia 23 do corrente, Francisco José de Souza Carpina, declarou ser cristão, natural da costa da África, de nação Mina Nagô, que foi casado com a preta liberta romana Maria da Conceição, já falecida, de cujo matrimônio existem atualmente os seguintes filhos, todos de maior idade: Isabel, casada, mas divorciada de seu marido; Elias Francisco da Costa Belfort; Ezequiel, casado; Filomeno, casado; Francisco, casado; Eutério, solteiro; e Libânia, casada com Venâncio João da Cruz, que deste matrimônio houve mais uma filha de nome Esperança, já falecida, mas presentemente representada por seu filho de nome Bonifácio, que ficam livres do cativeiro gratuitamente, sem condição alguma, suas escravas Luísa e Maria Raimunda, servindo-lhes esta verba de títulos, que, por falecimento de sua mulher, deu partilha a seus filhos e netos. Quer que seu enterro seja simples, o corpo envolto em um lençol e acompanhado pelo respectivo vigário e cruz somente. Que se digam missas por si e sua mulher, e se distribua a quantia de 1.005.000 pelos pobres que comparecerem àquele ato, em esmola de 500 réis. Nomeou seus testamenteiros na ordem que vão inscritos: Moisés Joaquim Pinto, seu filho Ezequiel Francisco de Souza, Francisco da Assis Ribeiro do Amaral e Avelino José de Souza. Terminou o testamento. O ato de deixar legado em testamento, bastante utilizado entre os homens detentores de propriedade daquela época, nesse caso foi realizado por um africano liberto. Como outros cidadãos, ele possuía escravos e repetiu o ato de dar esmolas aos pobres que comparecerem ao seu cortejo. Embora as fontes disponíveis não evidenciem a forma como Francisco adquiriu sua liberdade e seus bens, o fato é que ele parece integrado à sociedade maranhense, o que também consta ter sido desfrutado pelos seus herdeiros. Ezequiel Francisco de Souza, herdeiro de Francisco, aparece no anúncio do jornal no mesmo ano, declarando-se que não é devedor a pessoa alguma, mas se alguém se julgar seu credor, deve apresentar-se ao prazo de 30 dias do aviso. No anúncio, Ezequiel indica 2 endereços onde pode ser procurado, sendo residencial e outro comercial. Estabelecimento comercial do senhor Souza Rosa Corrêa, o que indica que Ezequiel trabalhava no comércio e, como seu pai, desfrutava de integração à sociedade maranhense. Outro aspecto importante observado no exemplo do africano diz respeito à reprodução de padrões familiares estabelecidos para a época. Francisco José de Souza era casado com Romana, com 6 filhos legítimos vivos, dos quais 4 haviam contraído o matrimônio da mesma forma que seus pais, seguindo assim a reprodução do padrão familiar desfrutado pelos grupos brancos abastados. O caso do testamento do africano, por certo, não representa algo comum no contexto social do Maranhão dos anos 800, mas, mesmo assim, torna-se um testamento ilustrativo de que, no quadro do Brasil escravista, não havia apenas negros escravizados ou libertos, completamente aquém das práticas culturais ditas civilizadas, e somente os negros envolvidos no mundo do crime, rebelados e culturalmente inalterados como forma de resistência ao sistema servil, ou vadios e ociosos, como protesto a um sistema dependente do trabalho negro. Embora sejam esses alguns personagens da história do Brasil, certamente não são os únicos. Em análise da documentação referente à correspondência entre administradores do Maranhão e diversas autoridades, observa-se que os negros demonstravam o desejo de conquista da liberdade,
ao mesmo tempo em que evidenciavam redes de solidariedade no âmbito familiar ao se manifestarem diante de instituições públicas sob a forma de requerimentos, reclamando direitos definidos legalmente em benefícios de entes queridos. O sistema legal estabelecido no Brasil não previa a garantia de direitos aos escravos, sendo que as parcas referências à escravidão se instituíam como forma de proteger o direito de propriedade do senhor e o poder regulador do Estado colonial ou imperial. Segundo Schwartz, havia poucos recursos contra os castigos recebidos pelos cativos durante a escravidão, de modo que feitores e senhores governavam as senzalas com muito pouca interferência externa, o que motivou o Estado a tentar se afirmar, estabelecendo regras gerais que submetessem tanto o senhor como o escravo à sua autoridade. Porém, devido à existência de diversos casos de abusos físicos que chegaram à opinião pública, exigindo uma postura punitiva por parte da justiça em relação aos senhores, é que, em 1688, foram promulgadas duas leis, dando a qualquer pessoa, inclusive aos próprios cativos, o direito de denunciar senhores de escravos cruéis às autoridades civis ou eclesiásticas. As leis determinavam que os proprietários deviam ser forçados a vender seu cativo, caso houvesse prova de que correria risco de continuar a receber tratamento injusto. O Código Criminal do Império, de 1831, previa o controle aos excessos dos senhores em relação à punição dos escravos. Segundo seu artigo 14, o escravo poderia requerer que o senhor assinasse termo de segurança ou até exigir sua venda em caso de sofrer castigos que colocassem em risco a sua vida. Luiz da Costa Lama encaminhou requerimento reivindicando carta de alforria para seu filho, em 1799, conforme referenciado em ofício do ouvidor da comarca, que pede informações sobre o caso. Segundo o conteúdo do documento, o preto Luiz da Costa Lama pretende obrigar o senhor do seu filho a lhe conceder a alforria. Em outro caso, ocorrido em 1822, um pai de família se manifestava em função de alcançar a liberdade de sua esposa, submetida à escravidão. Tratava-se da petição do preto Francisco Romão, que encaminhou a solicitação da alforria de sua esposa com base na denúncia de que ela vinha, há 7 anos, sofrendo maus tratos por parte de sua senhora. A documentação demonstra que, em face do desejo da obtenção de liberdade, os negros procuravam alcançar a única via formal instituída pelo Estado para acesso à liberdade, que era pela Carta de Alforria. Para Soares, durante a primeira metade do século XIX, ainda não era muito comum, por parte dos negros, uma mentalidade abolicionista que vislumbrasse o rompimento com o sistema escravista. Desta forma, faziam-se mais notórias as tentativas individuais de obtenção da liberdade. Para tanto, a Carta de Alforria consistia na grande esperança dos cativos. Os documentos citados revelam também a existência de uniões familiares entre homens libertos e mulheres escravas, bem como a tentativa do pai de tornar o direito à liberdade acessível aos membros da sua família. Nestes casos, os negros que se manifestavam junto a autoridades desempenhavam o clássico papel de protetores de suas unidades familiares, demonstrando que nem sempre as famílias negras fugiam do padrão estabelecido para a época.
Unidades familiares entre os escravizados. Dados específicos sobre a existência de famílias negras no Maranhão provincial foram obtidos em estudo realizado por Cruz, 2008, por meio da análise de informações do Livro de Registro de Casamento do período de 1872 a 1886 da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, de São Luís. Nesse estudo, percebeu-se que a união legítima entre escravos não parece ter sido o modo mais corrente de agregação familiar, uma vez que as referências a essas uniões são praticamente insignificantes no conjunto de documentos que compõem o livro analisado. No total de 202 registros de casamentos realizados na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, no período de 1872 a 1880, identifica-se apenas um casamento entre escravos, ambos do mesmo senhor. O diminuto registro de uniões legítimas entre escravos não deve ser analisado como indicativo de quase inexistência da formação de famílias entre os escravizados, e muito menos ainda da inexistência de famílias negras. Schwartz afirma que a formação de unidades conjugais e, em última análise, de famílias, não dependia do casamento consagrado pela Igreja, quer para os escravos, quer para os livres. O desinteresse dos proprietários e a escassez de casamentos na Igreja não são, de modo algum, uma medida da realidade escrava e da capacidade dos cativos de criar e manter laços de afeição, associação e sangue que tivessem um significado real e permanente em suas vidas. O critério da legitimidade da união não deve ser tomado como o único elemento definidor da existência de família, pois, embora poucos casais tenham recebido sacramento em suas uniões durante o período da escravidão, isso não impedia a existência de associações por laços de afeição e de sangue. Anúncios publicados na imprensa oitocentista são ricos de referências quanto à vida familiar entre os sujeitos escravizados, demonstrando que, apesar do sistema prejudicar o estabelecimento da convivência entre os parentes, a qual estava sujeita à separação por motivo de venda de membros dos núcleos familiares, havia a permanência de laços afetivos. Muitas vezes, estes laços afetivos estimulavam as próprias fugas, ou pelo menos serviam de indício para o senhor descobrir o paradeiro do escravo fujão. Trecho de anúncio de fuga de escravo informa um possível paradeiro de Mamed. Tenha desconfiança que esteja acoltado para essas bandas, onde foi pegado a primeira vez que fugiu e onde tem parentes. Ou para o Codó, onde tem muitos conhecidos e amizades. Em outro anúncio sobre a fuga de Leandro, afirma-se que desconfia-se ter ele tomado a direção do lugar Gulgueia, deste mesmo distrito, onde existe sua mãe, e é de supor que dali seguisse para as praias, distrito de Cururupu, donde ele foi comprado. Nesse mesmo sentido, o anúncio sobre a fuga de Augusto, um rapaz de 20 a 22 anos, que se intitulava Forro, declara que é filho de Gertrudes, escrava de Dona Joaquina Maria Serrão, residente na Rua Santana, em Pericumã, e se acha em São Bento, onde ele foi visto há pouco tempo. Nos casos citados, a localidade da mãe ou de parentes representa importante informação para a identificação da localização do escravo. Em geral, os anúncios indicam que os fugitivos estiveram em contato com seus parentes, embora o paradeiro final não seja coincidente. Apesar dos escravos terem sido submetidos a separações em função das condições desumanas que vigoravam com a escravidão, a historiografia indica que, em condições favoráveis, as uniões entre escravos poderiam atingir nível amplo de legitimidade. Exemplos deste tipo têm sido identificados
pela historiografia quando se analisa documentação referente à escravaria de propriedade das congregações religiosas, conforme evidenciado por Schwartz e Graham. Se a união legítima entre escravos já é algo difícil de ser encontrado nas fontes históricas, provavelmente pela quantidade reduzida desse tipo de união, mais difícil ainda é identificar a existência dessas uniões entre os negros livres ou forros. Enquanto entre os escravos tal evento ocorria de forma reduzida, entre os negros livres e libertos, o que inviabiliza a identificação não é a ausência do matrimônio, mas sim a falta de caracterização racial dos nubentes nas fontes históricas que registram os casamentos. O matrimônio entre forros e livres como forma de constituição de unidades familiares estáveis. Acredita-se que, em consequência do Estatuto de Branquidade recebido por pessoas negras que desfrutam de algum nível de integração, muitos documentos produzidos na época da escravidão não informam sobre a cor da pele escura ou a origem do escravizado, dos sujeitos ali referenciados. Essas características foram ignoradas como forma de demonstrar que esses sujeitos haviam conquistado certo nível de aceitação na sociedade. Assim, a identificação racial é por vezes citada em frequências escolares e nos registros de casamento observados no acervo do Maranhão. Em contrapartida, os registros de batismo expressam claramente todos os pormenores que permitem a classificação das pessoas segundo cor, condição de escravo e legitimidade da união dos pais. Tais fatos permitiram a busca da identificação da cor ou da condição de noivos e alunos por meio da comparação das informações de documentos diferenciados. Estudos sobre a vida familiar de negros no período da escravidão exigem do pesquisador, além da observação de detalhes dispersos no conjunto da documentação, aparentemente pouco significativos, a perspicácia de extrair informações que o próprio documento não apresenta claramente. O cruzamento entre registros de casamento e registros de batismo foi realizado com o objetivo de confirmar os indícios de origem negra observados pela forma de anotação dos nomes dos nubentes, oriundos de uniões legítimas, sobretudo por se entender que havia uma relação direta entre possuir uma decadência africana e não ter filho legítimo, não possuir sobrenome, não ser identificado pela paternidade, não possuir sobrenome compatível com o da mãe ou ter o nome da mãe escrito apenas pelo prenome. Os livros de casamento são significativamente diminutos em relação aos de registro de batismo, o que demonstra que era mais frequente a ocorrência de batizados do que de matrimônios durante o período. O fato decorre de que a prática de batismo, por se tratar de ato primário e imprescindível para o fortalecimento da expansão cristã, recebia adesão indiscriminadamente, fossem ricos de berço ou escravos, mulheres ou homens. No caso do casamento, requeria-se mais do que uma adesão involuntária, sendo necessário o cumprimento de algumas exigências que, embora amplamente usadas durante o século XIX, foram estabelecidas pelo Concílio de Trento, em 1563. Tais exigências consistiam em provas necessárias de parentesco e falta de impedimento, prova de que nenhum dos noivos tivesse casado antes, a prova de identidade e elegibilidade, a publicação de banhos, o pagamento do padre para rezar a missa. Enquanto o batismo funcionava mais como o registro de nascimento do que indivíduo e o ritual de iniciação involuntária do sujeito no contexto cultural marcado pela religiosidade católica, o matrimônio significava uma confirmação de que o indivíduo havia assumido voluntariamente aquela fé. É neste segundo momento que se tem a confirmação de que o sujeito havia assumido a cultura religiosa católica e que se encontrava integrado socialmente
ao contexto estabelecido. Os registros de casamento são documentos em que a identificação do nubente é realizada pelo nome, paróquia de origem, paternidade e maternidade, quando existia, data do enlace e origem em relação à legitimidade da união dos pais, natural, legítimo, legitimado, perfilado. Por outro lado, o registro de batismo é um documento que descreve prenome do batizado, nome dos pais ou só da mãe, data de realização do sacramento, data de nascimento do indivíduo, condição em relação à escravidão ou cor, sobretudo quando os indivíduos eram negros, e a legitimidade do filho em relação aos pais. Quando se realiza o cruzamento dos registros de batismos com os casamentos, identificam-se alguns casos em que o nubente tem descendência africana, embora não citada nos registros de casamento. O nubente Bernardo José de Souza Machado, filho natural de Ana Maria Engrácia, natural de freguesia de Nossa Senhora da Conceição, da capital, que se casou em 29 de junho de 1874 com Maria Amélia Pereira, também filha natural, exemplifica a omissão da precedência africana no registro de casamento. Na busca de informações sobre a condição e a cor da pele do contraente, observou-se o livro de batismo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, de onde ele era natural, referente ao período 1848-1852. Este livro encontra-se registrado, em 18 de outubro de 1851, o batismo de Bernardino, mulato livre, natural desta freguesia, filho de Ana Maria Engrácia. Foram padrinhos Augusto Lopes e Catarina Rosa de Sena. O inocente Supra nasceu em 20 de agosto do corrente ano. Conforme se possa observar, parece pouco provável que Bernardo José de Souza Machado, que se casou em 1874, não corresponda ao mesmo Bernardino, batizado em 1851, considerando-se o nome da mãe e a naturalidade da freguesia. Não fosse pela procedência ilegítima de sua origem, jamais seria possível imaginar, pela forma como seu nome é grafado, com sobrenome composto, que ele se tratasse de um mulato livre. A grafia do nome da mãe, composta por 3 prenomes e nenhum sobrenome, mostra o contraste com o nome do filho, tendo em vista que no batismo o menor foi identificado como Bernardino. Infere-se que a atribuição de sobrenomes e até as alterações em prenomes dos descendentes de africanos escravizados no Brasil não respeitava regras rígidas. Situações semelhantes foram identificadas em relação a João Alberto Barbosa e Cincinnato. João Victor, 2 membros da Irmandade Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Cincinnato João Victor, que era o presidente da Irmandade em 1899, casou-se em 11 de janeiro de 1884 com Teresa Bento de Jesus, ambos filhos naturais, ele de Bibiana e ela de Puxeria. João Alberto casou-se em 15 de março de 1881 com Ana Laura da Conceição. Ambos eram filhos naturais, ele filha de Luzia e ela filha de Virgolina Rosa da Conceição. Pelo fato de os casais serem filhos naturais com mães com apenas nome de batismo ou com nomes compostos, sem presença de sobrenome, inferiu-se serem os 2 casais descendentes de africanos. Maior surpresa se obteve quando se identificou o assento de batismo de Cincinnato, o qual, batizado em 15 de junho de 1849, tendo nascido em 18 de agosto de 1848, é declarado filho natural da preta Bibiana, escrava de João Licínio, Jance mulher. Ao lado do texto, o então batizado teve o nome grafado como Cincinnato, com S, não com C, sendo logo em seguida identificado como preto escravo.
No caso de João Galberto, apesar de não ter sido encontrado seu batismo, pode-se inferir tratar-se de mais uma situação como a analisada anteriormente, caracterizada pelo alcance de certo nível de integração social por indivíduos de descendência africana, que apesar de nascidos na condição escrava, em algum momento alcançaram a alforria. O status de membro de uma irmandade e o desempenho de um cargo na administração da entidade podem ser elementos que reforcem a necessidade de omissão de termos ligados às categorias indicativas de cor e de condição nos registros de casamento. O casamento religioso era um ato restrito à época, desfrutado principalmente por quem dispunha de posição social e economicamente privilegiada, ou quando pelo menos possuía uma situação cultural integrada, de alguma forma, à sociedade vigente. Os noivos deviam ser pessoas idôneas, e reconhecidas como tal por testemunhas também idôneas, para uma celebração pública. De certa forma, o casamento legítimo entre os negros também funcionava como elemento de distinção social, o que implicava certo branqueamento, a aceitabilidade dos nubenses, podendo significar que a adjetivação de elementos que indicassem uma condição subalternizada pudesse ser considerada algo constrangedor. Considerando que o Maranhão não representava uma província muito atraente para a imigração branca, havia maiores possibilidades de os negros forros se integrarem à sociedade, exemplo do que o Matoso declara sobre a realidade de Salvador. Filhos naturais e origem africana no Maranhão oitocentista. Segundo Matoso, os filhos naturais podem ter tanto uma procedência racial branca como negra, desde que seus genitores tenham se originado entre os estratos mais pobres da sociedade, indicando que, acima da origem racial, estava a questão econômica na definição do perfil dos filhos naturais na realidade da Bahia. Dados sobre o Maranhão sugerem que a prática de legitimação da União não estava exclusivamente subordinada ao poder econômico. Se os filhos naturais eram, em sua maioria, dos estratos mais baixos da sociedade e mesmo em número inferior, aparecem em proporção razoável, contraindo matrimônio, pode-se afirmar que o valor dado ao casamento não estava restrito ao poder aquisitivo. Isso porque indivíduos pobres ou medianos, bem relacionados socialmente, ainda que ocupando espaços sociais subalternos, tendiam também a valorizar o sacramento do matrimônio, a exemplo daqueles de origem abastada, embora entre os sujeitos economicamente privilegiados, esse ato consistisse em algo mais rotineiro, em decorrência das maiores possibilidades que possuíam. Pelos dados evidenciados a despeito das exigências colocadas pela Igreja Católica para a efetivação de casamento legítimo, o fator econômico não era o único que influenciava na disponibilidade dos casais para a realização do matrimônio. Tal constatação inclui a possibilidade de as pessoas negras, especialmente aquelas que se encontravam incorporadas na sociedade, então, mesmo que desempenhando funções subalternas, contraíssem matrimônio. Em número razoável, não pelo fato de disporem de recursos econômicos para tanto, mas sim por se encontrarem num universo social no qual tal prática representava a confirmação da fé que professavam e o fortalecimento da integração no conjunto das realidades culturais que eram legitimadas como as mais corretas para o tempo. Para o caso do Maranhão do século XIX, pode-se depreender, a partir da análise realizada, que grande parte de pessoas identificadas como naturais era de origem africana. A afirmativa se justifica, pois a população maranhense do período se constituía majoritariamente por pessoas negras, incluindo-se os mestiços e libertos, os livres e os escravos, que compunham as camadas empobrecidas da província.
Outro aspecto que chama atenção é a forma de composição dos nomes dos filhos naturais ou de suas respectivas genitoras. Segundo consta nos registros de casamento analisados neste estudo, se comparados com aqueles atribuídos aos filhos legítimos, em geral, os filhos naturais que aparecem no livro analisado neste estudo costumam ser identificados ou apresentar a identificação da genitora por apenas um nome de batismo ou pela conjugação de mais um prenome com ausência de sobrenome ou pela completa dessemelhança entre os sobrenomes dos filhos das respectivas mães. Em contrapartida, é comum que os filhos de uniões legítimas sejam grafados com prenome e sobrenome compostos, seguindo a coincidência com os sobrenomes dos genitores. Há necessidade de estudos que identifiquem critérios para a atribuição de sobrenome aos escravizados e seus descendentes no Brasil. Enquanto para as famílias de origem europeia funcionou a atribuição de sobrenomes originários dos seus ascendentes, com destaque para a repetição do sobrenome utilizado pelo pai, no caso dos descendentes de africanos, a lógica não parece ter sido a mesma. Os escravos eram geralmente conhecidos apenas pelo nome de batismo e identificados adicionalmente por sua cor ou local de origem. Suas características físicas também eram usadas para identificação. Sobre a atribuição de sobrenomes, Schwartz informa que a aquisição da liberdade ou aforria era um evento que levava à adoção de um sobrenome. O sobrenome significava a condição social de livre, porém não inteiramente. Alguns escravos crioulos e pardos, em particular, tinham sobrenomes. Conforme dados analisados neste estudo, a maioria dos 125 indivíduos procedentes de uniões naturais que contraíram matrimônio recebeu registro de filiação somente pelo lado feminino, enquanto 8 contraentes, apesar de identificados como filhos naturais, receberam também a identificação de serem perfilados por indivíduos cujos nomes estão escritos nos registros matrimoniais. No total de 125 indivíduos naturais que contraíram matrimônio, 85 foram identificados com sobrenomes diferentes daqueles que suas genitoras, sendo a maior parte do sexo feminino, sendo a maior parte dessas pessoas do sexo feminino. Enquanto 28 contraentes tiveram seus sobrenomes coincidentes com os de suas respectivas mães, para 6 indivíduos, apesar de possuírem sobrenomes, os nomes das respectivas mães foram registrados sem nenhum sobrenome, do mesmo modo que estavam grafados os nomes de um casal de escravos que consta neste livro. Em outras 6 situações, os indivíduos não receberam o registro do nome da mãe, em geral por se tratar de exposto, o que inviabiliza a análise da relação entre sobrenomes de mães e filhos. O alto percentual de filhos naturais, cujos sobrenomes não coincidem com os das mães, permite que seja questionado qual o critério utilizado para a atribuição de sobrenomes aos filhos naturais. Para os casos de paternidade reconhecida, o filho natural poderia receber o mesmo sobrenome do pai. Mas o que dizer quando o pai é desconhecido oficialmente? Ou quando o pai não possui o sobrenome, a exemplo da paternidade escrava? O livro de casamento analisado apresenta quase todos os nubentes com sobrenome, com exceção de uma nubente e do casal de escravos. Uma análise preliminar pode-se inferir que a descendência desses indivíduos, mesmo sendo filhos naturais, não coincida com a africana, uma vez que apenas 6 mães não apresentaram sobrenome, forma típica utilizada para a grafia de nomes de escravos. Contudo,
A existência de 85 sujeitos, cujos sobrenomes são diferentes daqueles de suas mães, leva a inferir sobre a ausência de critérios previamente estabelecidos para atribuição de sobrenomes aos descendentes de africanos nascidos no Brasil, a partir de uniões ilegítimas. Alunos de aulas públicas, seus sobrenomes e os sinais de origem africana. Outro exemplo que fortalece a inferência de não existirem regras rígidas na atribuição de sobrenomes aos descendentes de africanos do Brasil durante a escravidão, é identificado na documentação referente a escolas maranhenses do século XIX. A Escola Prática de Aprendizes Marinheiros, ou Companhia de Aprendizes Marinheiros, foi instalada em São Luís, em 23 de abril de 1861, com o objetivo de preparar os jovens alistados com princípios de moralidade, subordinação, disciplina e instrução, visando a formação de praças do corpo de imperiais marinheiros. Os conteúdos para a formação dos aprendizes consistiam em leitura, escrita, doutrina cristã, riscar mapas, manejo de armas brancas e artilharia naval. Esta escola esteve presente na educação dos filhos de populares maranhenses desde 1861 até 1920. Se caracterizava como um espaço destinado à educação de filhos de escravas, nascidos após a Lei Rio Branco, em 1871. Analisando os documentos avulsos compostos por relatórios e ofícios enviados pelo comandante da escola ao presidente da província, constatam-se grandes dificuldades para atingir seus objetivos. Um dos principais obstáculos era o fato de haver vagas ociosas por falta de interessados em alistamento na escola. Tal fato levava o comandante a apresentar constantes queixas e pedidos para que se efetivassem capturas de ingênuos encontrados como indigentes nas ruas de São Luís, objetivando o alistamento dessas crianças na escola. Entre os ingênuos alistados na Escola Prática de Aprendizes Marinheiros, Escola Prática Aprendizes Marinheiros, identificam-se vários nomes acompanhados de sobrenomes bastante sugestivos, muitos dos quais são referências a localidades do Maranhão. A exemplo de Naniel Pindaré, Osório Mapari, Apolônio do Carnaval, Raimundo Itaqui do Norte, Ataliba Bacanga, Firmino Cajapió, Saturnino Turu, João do Mearim, José Caxias Manuel Ipiranga. Em outros documentos fica evidenciada a ausência de critérios previamente definidos para a atribuição de sobrenomes dos menores, confusão que parecia envolver até a própria mãe do aprendiz, como fica relatado em ofício de 14 de dezembro de 1886. Este documento, o diretor respondeu ao presidente da província acerca do menor Luiz de França do Rosário, cuja mãe, Maria Vicência Diniz do Rosário, reclamava o prêmio que se julgava com direito por ter apresentado um filho para ter praça na escola. Segundo o diretor, não havia nenhum aprendiz com esse nome, mas sim Luiz de França Carneiro, entregue pela mãe, Maria Vicência de Rosário, a qual abdicou ao prêmio em favor do pecúlio do filho. Ainda nesse sentido, no ofício de 25 de junho de 1887, o capitão Miguel Filgueira reclamava um ingênuo de nome Fremino, o qual o diretor dizia não existir nenhum aluno com o nome, mas sim Firmino, a quem foi apelidado Cajapió. Há também o caso do aprendiz Victório,
cujo prêmio foi reclamado por Dona Antônia Filmina Vieira de Souza, sendo que o comandante da companhia declarava existir um aprendiz com este nome, apelidado de Insona. Os dados apresentados demonstram a diversidade de critérios para se atribuir os sobrenomes dos meninos, algumas vezes arbitrados na própria escola, os quais se tornavam oficialmente após o uso acompanhado do nome de batismo. No caso da instrução pública, o próprio contexto marcado pela regulamentação da existência de aulas de primeiras letras destinados à instrução elementar da população livre nas vilas mais povoadas das províncias, com lei de 15 de outubro de 1827 e posteriormente em 1849, com a lei provincial número 267 de 17 de dezembro, que condicionava os salários dos professores a determinadas quantidades de discípulos. Observava-se ampliação das possibilidades de negros desenvolverem trajetórias escolares nas escolas públicas maranhenses, uma vez que esta população era composta majoritariamente por negros e mestiços. Em apreciação da documentação sobre a instrução pública no Maranhão, identifica-se uma série de mapas de turmas das vilas onde havia aulas das primeiras letras. Nestes mapas, praticamente não é identificada a cor da pele dos alunos, embora haja muitos alunos registrados apenas pelo prenome. A ausência de sobrenome é um indício de origem negra destas crianças, pois, como mencionado nesse estudo, durante a escravidão, era comum ao escravo só possuir o primeiro nome, herdada do senhor, algumas vezes sobrenome do ato da alforria. Além do registro do nome das crianças com ausência de sobrenomes, havia também algumas relações nominais a indicação de paternidade como incógnita ou acompanhados pelo nome da mãe. Esses elementos indicam que havia crianças provenientes de uniões ilegítimas de descendência africana, mesmo que nem sempre devidamente identificadas como tal nas turmas de primeiras letras do Maranhão. A relação entre a ausência de sobrenomes e a procedência escrava dos sujeitos é confirmada quando se observa o primeiro caderno do recenseamento da população da cidade de São Luís do Maranhão, em 1855. Neste documento, em que as pessoas são identificadas pelo endereço, cor, condição, sexo, profissão e idade, pode-se constatar a relação direta entre os de cor preta e a ausência de sobrenomes neste livro. A título de exemplo, apresentam-se informações obtidas pela análise do primeiro quarteirão. De um total de 46 recenseados, 35 apresentavam apenas o primeiro nome, sendo 23 pretos e 12 mestiços, identificados como pardos, mulatos e cafusos. Apenas a parda, Maria Marta, possuía pronome composto e 10 indivíduos apresentam nome de batismo e sobrenome, um negro, um pardo e 8 brancos. A mesma tendência permanece em todo o documento, o que permite inferir haver uma relação direta entre a ausência de sobrenome e a origem negra dos sujeitos que aparecem na documentação maranhense do século XIX. Não se identificou um só sujeito branco que possuísse apenas o prenome, mas observou-se que havia pretos e principalmente pardos com nomes completos. Esse fato permite a confirmação da hipótese de que os sujeitos não tinham sobrenomes, eram descendentes de africanos. Os sujeitos que não tinham sobrenome eram descendentes de africanos. A hipótese da ausência de critérios específicos que orientassem a atribuição de sobrenomes a filhos de escravos no Brasil se reforça com a análise do caso de uma educanda do asilo de Santa Teresa, pela comparação de seu nome em diferentes documentos. Em ofício de 10 de junho de 1862, o diretor da escola leva o seguinte texto ao conhecimento do presidente. A menor Amância, cuja admissão no asilo de Santa Teresa faz o objeto da
suplicante Dona Carlota Joaquina Malheiros Saldanha, para achar-se no caso de ser entendida, visto que, em presença dos documentos anexos, a mesma petição, ficam satisfeitas as condições exigidas no Regulamento Provincial de 16 de janeiro de 1855, podendo a mesma entrar na vaga da educanda da província Maria José de Val Batista, que passou a ser pensionista no primeiro dia do corrente mês. No ofício referente à petição por vaga em benefício da menor Amância, observa-se sua identificação apenas por um prenome, chamado de nome de batismo. A princípio, ignora-se também que a menina se tratasse de uma aluna com origem africana, porque só se identifica quando se lê o mapa elaborado pelo segundo diretor do asilo, encaminhado ao presidente da província, em que consta que Amância, filha natural da Liberta Vitorina da Conceição, entrou para o asilo a 12 de junho de 1862. A informação correspondia ao seu assento de batismo. Aos 24 dias do mês de junho de 1856, no oratório aprovado da Fábrica Saviana, o padre José Galdino, com provisão de licença, batizou e pôs os santos olhos a Amância Parda, nascida aos 29 de maio de 1853, filha natural da preta liberta Vitorina Maria da Conceição. Foram padrinhos João Inácio da Silva e Dona Emília Rosa da Silva. Em outro mapa, enviado durante o ano de 1870, o diretor da escola registrava a educanda com um dos sobrenomes da sua protetora, Dona Carlota Joaquina Malheiros Saldanha. Assim, Amância é registrada como Amância Saldanha. Posteriormente, quando a escola foi transferida para o prédio do recolhimento de Anunciação e Remédios, em 8 de agosto de 1870, observa-se em ofício que faz referência à saída de Amância sob a tutela de sua protetora, que o nome da educanda recebeu um elemento a mais, sendo grafado como Amância Amália Saldanha. A mesma inferência se lança sobre os mapas de primeiras letras enviados ao presidente da província, que, embora sejam a mesma lógica das situações analisadas até aqui, além de mostrar a existência de muitos alunos cuja filiação em relação ao pai é indicada como incógnita e algumas vezes registros com apenas o nome da mãe, indicando que o indivíduo é resultante da união legítima. Um exemplo aparece no mapa dos alunos da Escola de Primeiras Letras na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, enviado às autoridades em 5 de abril de 1841. Neste documento, o professor João Francisco da Cruz apresentou uma relação de 25 alunos, sendo 13 de filiação incógnita e 2 em que o nome do pai consta ao lado do nome do aluno. Outro dado interessante que confirma a possibilidade de que havia alunos negros em aulas de primeiras letras na província do Maranhão, que na documentação escolar não recebiam a necessária identificação, aparece quando se busca identificar a origem racial de alunos da turma da Vila do Paço do Lumiar. No mapa, elaborado em 31 de agosto de 1840, 4 alunos apresentavam o nome sem nenhum sobrenome, o que permite uma prévia caracterização de se tratar de filhos de uniões ilegítimas. Lourenço Antônio possuía 15 anos em 1841. Recorrendo ao livro de batismo daquela vila, referente ao período de 1833, identificou-se o assento de batismo de uma criança chamada Lourenço, com as seguintes informações. Aos 31 dias do mês de outubro de 1827, nesta freguesia matriz de Nossa Senhora da Luz da Vila do Poço, de Lumiar, deste bispado, batizei solenemente e pus os santos olhos ao inocente Lourenço, filho natural de Ana Maria, escrava de Inácio José da Silveira. Foram padrinhos Leocardo Antônio Lisboa e Ernestina Maria Lisboa, escrava do cônego João Joaquim, para
constar fiz este assento em que me digno assinar. Considerando-se que Lourenço Antônio, registrado na turma de primeiras letras, possuía 15 anos, existe possibilidade de o assento de batismo de 31 de outubro de 1827 pertença a ele, pois era comum o batismo de crianças ocorrer durante o primeiro ano de vida. Se Lourenço Antônio era natural daquela freguesia, existe pouca possibilidade de que o documento citado não seja dele, pois em período anterior do livro analisado não foi identificada nenhuma outra criança com o mesmo nome. Em data posterior, encontrou-se o batismo de apenas uma outra criança com o mesmo nome, porém registrada em 26 de abril de 1830, também filho natural, cuja mãe se chamava Geralda, com padrinhos escravos Damião e Maria, o que indica ser impossível tratar-se de uma criança branca. Considerações finais. Apesar da escassa referência historiográfica sobre a existência de famílias negras durante a escravidão, o estudo sobre a documentação do século XIX registra que havia negros tanto na condição de escravizados quanto na de libertos livres, unidos por laços familiares. Observa-se deste modo que, dependendo da fonte utilizada, adquire-se um vulto mais amplo ou mais restrito de informações sobre a realidade dos negros no período da escravidão, especialmente sobre os livres e libertos. A comparação de documentos de registros de batismo com os de casamento e com as frequências escolares permitiu algumas considerações sobre essa realidade do Maranhão. Observou-se que o elevado percentual da população negra encontrada no Maranhão no período estudado aumentava as possibilidades da instrução de negros. O crescimento significativo da população negra, em especial a mestiça, dificultava que as escolas de primeiras letras procedessem com acentuada seletividade. Outro fator importante é que os professores de primeiras letras precisavam de um número elevado de discípulos para justificar o recebimento de seus salários, o qual, pela falta de alunos, poderia atingir valores irrisórios. Assim, há indícios de que crianças negras, mesmo não recebendo a devida identificação na documentação referente a aulas espalhadas pela província maranhense, estivessem entre os outros discípulos, coincidindo assim a composição do público escolar com as características da população. A relação entre a forma de atribuição de sobrenomes a filhos naturais e a origem negra é um dos indícios que permitem essa constatação, pois é comum encontrar nas frequências escolares alunos cujos sobrenomes não coincidem com os de suas genitoras ou cujas genitoras nem possuíam sobrenomes, de forma contrastante com a tendência de registro dos nomes atribuídos a pessoas brancas. Percebeu-se que havia uma relação direta entre a ausência de sobrenome e a origem negra dos sujeitos que aparecem na documentação maranhense do século XIX. Não se identificou um só sujeito branco que possuísse apenas o prenome, mas observa-se que havia pretos e principalmente pardos que possuíam nomes completos. Esse fato permite a confirmação da hipótese de que os sujeitos que não tinham sobrenomes eram de origem africana, embora não se possa afirmar que todas as pessoas com nomes grafados dentro do padrão utilizado para os brancos fossem de fato descendentes europeus. Constata-se, finalmente, que devido à omissão da origem racial nos registros matrimoniais e nas listagens de frequências escolares do período, construiu-se a falsa impressão de que negros libertos e seus descendentes que viveram no último século da escravidão não desfrutaram de níveis de integração social que permitissem tanto a frequência escolar em instituições normais e formais como o estabelecimento de arranjos matrimoniais ilegítimos.
E aí passamos para as considerações finais. Eu indico que você faça a leitura deste texto para ampliar os seus conhecimentos. Obrigada por acompanhar a leitura até o final e inscreva-se no canal. Clique no like, curta, comente e compartilhe. E vamos lá!